Ações nas máximas históricas, recorde histórico, como investir agora? É hora de ser mais agressivo, investir mais em ações, já que ultrapassou esse ponto máximo que a gente tinha anteriormente, ou é hora de ser mais cauteloso porque as ações já valorizaram bastante, o potencial não é tão grande assim? Essa é uma entre várias outras perguntas que eu vou responder nesse nosso vídeo tradicional da nossa consultoria gratuita, que nada mais é do que uma série de vídeos que eu faço há mais de 150 semanas, onde em cada vídeo eu pego as principais dúvidas, perguntas que chegam para mim pelo Instagram, na caixinha de perguntas dos stories. Se você não me segue no meu Instagram, tá aqui, me segue lá. Pego as principais dúvidas que tem valor, que vão ajudar mais pessoas, que a gente consegue aprofundar e detalhar, trago para cá para esse vídeo semanal e respondo essas dúvidas com profundidade, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você já conhece meu conteúdo, sabe que eu não vou ficar na superficialidade, sabe que eu não vou ficar em cima do muro, sabe que eu vou falar minha visão, toque aqui embaixo já em gostei logo no início do vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente consiga ajudar mais gente, tá bom? Qual a sua visão? Me diz aí, manda aqui nos comentários. Você acha que as ações vão valorizar em 2024 ou você acredita numa retração, numa desvalorização das ações em 2024? Então coloca aqui embaixo, valorização ou desvalorização. E vamos entrar exatamente nessa pergunta de hoje. Pergunta do Renato. Especificamente, qual é a pergunta do Renato? O que fazer na carteira quando você vem tendo um alto lucro? Vende tudo e depois recompra mais barato ou rebalanceia? E a primeira coisa que eu tenho para te dizer, Renato, que problema bom, hein? Que maravilha. Renato é um dos casos de sucesso que a gente tem, graças a Deus, vários casos de sucesso dentro do programa Investidor Sempre Alto. O Renato é da turma 3, se eu não me engano, teve um resultado incrível desde 2020, ele vem tendo resultados muito bons. E agora eu vou responder com tranquilidade aqui para você e com embasamento, tá, Renato? Você está tendo um alto lucro, parabéns, tá? Parabéns. Aí a pergunta que fica é, vende tudo e depois recompra barato ou faz o rebalanceamento? Para quem não sabe o que é rebalanceamento, é a arte de você voltar para os percentuais originais que você tinha decidido investir. Então vou fazer uma breve recapitulação aqui, tá? Do que é um rebalanceamento. Então vamos lá, vamos para um período da história chamado 2023. Digamos que em 2023 você viu as ações valorizando muito, a gente está vendo aqui o índice Bovespa, que nada mais representa do que a média das ações no Brasil, valorizando quase 25%. E aí você vê as anti-ações desvalorizando um pouquinho, uma desvalorizando 6% e outra desvalorizando 9%. Então o que é o rebalanceamento? É o ato de você vender um pouco aquilo que está subindo para comprar mais daquilo que está caindo, porque os investimentos são cíclicos. Passamos por ciclos de alta, ciclos de queda, ciclos de alta, ciclos de queda em todos os investimentos. Nosso norte, nosso maior foco de onde a gente vai extrair mais rentabilidade e dividendos são das ações, mas eu preciso recompor aqui a minha proteção de anti-ações para me preparar para as crises que virão em breve, porque é normal. O capitalismo é assim. Você tem um crescimento no longuíssimo prazo, uma redução da extrema pobreza, você tem um enriquecimento geral das pessoas com o passar do tempo, mas passando por ciclos de crescimento, crise, porque a crise nada mais é do que uma correção do crescimento que não deveria ter acontecido. Então, a gente deve vender tudo agora, vender todas as ações, para depois recomprar mais barato, porque eu acho que vai cair. Ou a gente simplesmente faz o rebalanceamento, que é eu vender um pouquinho dessas ações para recompor a minha parcela de proteção, porque senão eu vou ficar muito desprotegido para a próxima crise e aí eu afeto o meu resultado futuro, né? Para isso, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que recorrer a alguns indicadores, né? E o indicador básico que eu vou mostrar para você aqui está na tela neste momento, né? A gente olhar para o preço das ações em comparação com o lucro das empresas. Porque quando a gente faz isso, a gente entende se efetivamente as ações estão com preço esticado ou se as ações estão com preço baixo, né? Lá em 2021, quando a gente tinha esse PL gigantesco aqui, que é o preço muito grande em relação aos lucros que as empresas estavam gerando, eu decidi reduzir a minha exposição em ações, né? Existia um motivo, existia uma razão, a gente via esse preço extremamente esticado. Hoje o preço está num patamar muito baixo. A Vinícius já esteve um pouco mais baixo? Já esteve no fim do ano passado, né? As ações valorizando 25% fez com que esse preço em relação ao lucro aumentasse um pouco. Mas, de todo modo, a gente está ali no patamar das mínimas de 2008, da crise de 2008, certo? Então, existe um potencial de valorização muito grande. Se a gente for pegar a média do preço das ações em relação ao lucro das empresas, a média histórica vai estar na casa de umas 12 vezes. Só que a gente tem um ciclo acontecendo aqui no Brasil, que é o ciclo de juros. Como assim? A nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic começou a cair em agosto de 2023, certo? Até o final do ano ela conseguiu cair
dos 13,75%, vai com certeza até 10,75%, segundo palavras do próprio presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, agora 1 ou 2 dias atrás. Né? E depois vamos ver o avançar da carruagem. Mas o fato é que a gente viu o juro caindo. Quando a taxa de juro cai, o que acontece? As empresas, em sua maioria, elas têm dívidas, porque para elas é tributariamente vantajoso ter dívidas até um certo volume, certo? Porque elas conseguem pegar essa despesa financeira que elas têm, que elas pagam de juros da dívida, e abater de imposto de renda, assim elas abater do seu lucro, perdão, para cálculo de imposto de renda. Assim elas pagam menos imposto de renda. Então, para a empresa é vantajoso, ela pega um capital que ela não tinha para crescer mais, para buscar expandir, e ela paga menos imposto. Ela consegue abater essa despesa financeira, esse juro da dívida de imposto. Então, a gente tem já as empresas, imediatamente com a queda do juro, as empresas já passam a lucrar mais. Então, o que deve acontecer com o lucro das empresas a partir do ano que vem, principalmente? O lucro das empresas deve aumentar. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vinha com um desemprego de 14% e hoje está abaixo de 8%. A gente vinha com juros muito altos para as pessoas físicas também, para os empréstimos das pessoas. Né? A gente tinha uma inflação mais elevada. Hoje, o custo da dívida das pessoas também diminui. Então, olha só qual é a dinâmica. As pessoas estão com mais dinheiro no bolso, o custo do crédito para as empresas diminui e o custo do crédito para as pessoas diminui. Isso favorece o aumento do consumo. Então, se as empresas não fizerem nada, absolutamente nada, elas já passam a lucrar mais por conta de uma taxa de juros menor. Ponto. Se aumentar o consumo, as empresas vendem mais e conseguem lucrar mais, não só por conta da queda nos juros, de um efeito direto, mas de um efeito de segunda ordem, do efeito indireto que faz com que o desemprego caia, que faz com que mais pessoas tenham dinheiro para consumir, que faz com que aumente o consumo, empresas vendem mais, elas lucram mais. Então, vamos fazer cálculos de padaria aqui. Se estamos com um PL de 8 vezes, vamos arredondar para cima aqui, e a média é 12, a gente teria que ter uma valorização média nas ações de 50% para a gente voltar para a média. Só que se os lucros das empresas subirem, a gente tem que valorizar essas ações em mais de 50%, só para voltar para a média. E o normal em ciclo de queda nos juros é esse PL ir para cima da média. Não é ficar na média. Ele ir para cima de 15 vezes é o mais trivial, mais tradicional, ou pelo menos para 15 vezes. Então, se a gente está falando de 8, a gente diria que poderia ter, com muita serenidade, um potencial das ações ainda dobrarem. Se a gente entrando e conseguindo aprofundar na queda da taxa de juros. E tem um outro fator preponderante, um outro fator muito importante em relação a isso. Né? Estados Unidos já confirmou a parada da alta dos juros. Então, não vai ter mais alta nos juros nos Estados Unidos, só se tiver um efeito de grande monta que afete a inflação. Mas, se tudo continuar mais ou menos constante, não sobe mais juro por lá. Pelo contrário, eles já estão olhando para a queda nos juros nos Estados Unidos. A gente tem um efeito muito importante que é o diferencial de juro. Né? Você precisa sempre ter uma taxa de juros no Brasil na faixa de 4 ou 5% acima da taxa de juros americana. Por quê? Porque senão sai muito dólar daqui. Todos os investidores estrangeiros que têm dinheiro investido em renda fixa aqui no Brasil, eles pensam assim, ó, poxa, eu vou emprestar dinheiro para o Brasil, um país gastão, fiscalmente irresponsável, com uma segurança jurídica pequena, com uma complexidade tributária grande, com muitos impostos. Para eu topar investir no Brasil, o que eu faço? Eu cobro uma rentabilidade pelo menos 5% maior, pelo menos 4% maior. Se a gente tiver uma taxa de juros, que é a rentabilidade média da renda fixa, muito próxima da taxa de juros americana, o que acontece com esse capital, esse dólar, ele sai daqui. O investidor estrangeiro não vai querer correr o risco Brasil para ganhar 2% a mais que ele ganha nos Estados Unidos, para ganhar 3% a mais que ele ganha nos Estados Unidos. Não tem nexo. Se ele tem cérebro, ele vai sair daqui. E se dólar sai daqui, o que acontece? O dólar sobe, inflação sobe, estraga toda essa questão da queda dos juros. Torna isso insustentável. Tá? Então, essa sinalização do Banco Central americano de que eles não vão subir mais o juro. Isso foi palavras do Jerome Powell na última coletiva da imprensa. Nenhum membro do FONC, que é o comitê que define a taxa de juros, americano, o Comitê do Banco Central americano, Fed, nenhum membro do comitê acredita que precisamos elevar os juros mais uma vez. Né? Por quê? Dados da inflação vieram bem melhores, os dados de desemprego vieram bem melhores. Então, a gente tem uma perspectiva de curto prazo para o Brasil muito interessante. Essa alta nas ações de 25% em média foi uma alta nas ações que é o começo de um ciclo, de um movimento de alta, na minha visão.
Tá? Então, acredito que 2024 ainda vai ser muito benigno, porque vamos ter taxa de juros caindo por aqui, vamos ter muito provavelmente o ciclo de queda nos juros nos Estados Unidos e isso acontecendo no mundo também. E juros para baixo é consumo para cima. Consumo para cima é lucro para cima é preço das ações para cima, dividendos mais gordos e assim por diante. Então, partindo dessa lógica, olhando o fundamento, olhando o momento econômico, será que faz sentido eu vender todas as minhas ações esperando uma queda para depois recomprar? Na minha visão, não. Tá? A minha tese do cenário é a mesma tese que eu tenho desde o ano passado. Desde o ano passado. Tá? Que é uma tese mais voltada para valorização das ações no curto prazo. Nosso médio e longo prazo está comprometido. Então, ali para o final de 2024, ali para 2025, ali o caldo eu acredito que vai ficar mais grosso. O que eu quero dizer isso? O caldo vai ficar mais grosso, Felipe? Seja mais... Estou tentando falar simples aqui, mas às vezes fica mais complicado, né? O que é o caldo fica mais grosso, né? Em 2025, o Banco Central ele vai ter a maioria dos seus diretores indicados pelo atual governo que tem uma visão econômica bem diferente da visão do Banco Central hoje. O Banco Central hoje tem uma visão mais correta na minha avaliação pessoal, tá? Que é o quê? Temos uma política de curto prazo chamada política monetária, que é principalmente a manipulação da taxa de juros para cima e para baixo. E temos uma política de longo prazo chamada política fiscal, que é o quê? Gastos e despesas do governo. Então, qual é o segredo do sucesso para um país ter prosperidade? Fiscal controlado, fiscal apertado e o monetário frouxo. Como assim? A gente tem que gastar menos do que a gente arrecada. Assim a gente tem superávit. Então a gente não tem uma dívida que vai entrar numa espiral problemática, o que nós no Brasil temos. Já temos, pela metodologia brasileira, aquele negócio daqueles cálculos um pouco diferentes, desconsidera uma coisa aqui e ali, a gente está em 74% do PIB, de dívida PIB, ou seja, a gente tem uma dívida equivalente a 74% do nosso PIB, pelo cálculo internacional já estamos com 83%, né? E a perspectiva é que chegue a 90%. E aqui no Brasil, pelos cálculos, pela engenharia matemática brasileira, a gente deve chegar nos 80% de dívida PIB. O que é muito acima dos países emergentes, né? É o que é muito acima de vários comparáveis com a gente, né? Se eu for pegar, por exemplo, o exemplo do Chile, o Chile tem um juro real que está igual ao nosso, né? Que é a taxa de juros em relação à inflação do país, e tem uma dívida que é 50%, 55% do PIB. Então, bem abaixo da nossa. A média dos países emergentes vai estar nessa casa dos 60%, 65%, enquanto, na metodologia internacional, né? Enquanto o Brasil está em 83% e garantindo com o arcabouço fiscal mais gastos do que receitas. Então, o Banco Central hoje ele tem essa visão. Ele está sempre cobrando lá nos comunicados da taxa de juros. O governo tem que se comprometer com a política fiscal, porque senão a política monetária vai ficar complicada. Quanto mais déficit a gente gera, e já temos um déficit encomendado agora para 200 bilhões, quanto mais déficit a gente gera, maior é aquela pergunta na cabeça do investidor estrangeiro. Quanto que eu tenho que cobrar de rentabilidade adicional para investir no Brasil? Né? E aí, hoje é 4,5, daqui a pouco é 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, se a gente tiver um fiscal frouxo e um monetário apertado, que é a visão econômica dos novos indicados pelo governo, é a fórmula do fracasso. Porque se eu tenho um fiscal frouxo, eu gasto mais do que eu arrecado. E eu me endivido. E o monetário apertado é aquela narrativa de vamos deixar a taxa de juros mais baixa, porque quem precisa pagar empréstimo é o mais pobre. Então a gente quer ajudar o mais pobre, então vamos deixar a taxa de juros mais baixa. E vamos aumentar imposto sobre os mais ricos. Na utopia de que o mais rico vai pagar imposto e não vai aumentar o preço dos produtos. Não esqueçam, gente, que os mais ricos são os donos das empresas. Então, simplesmente vai ter um aumento dos preços, o que gera inflação, o que gera um problema econômico. Então, qual é a fórmula da prosperidade econômica de um país? Fiscal apertado e monetário frouxo. Fiscal apertado significa gastar menos do que você arrecada. Então, fazer sobrar dinheiro. E o monetário frouxo é subir, descer, aumentar, diminuir a taxa de juros à medida que precisar, tá? Para uma boa condição da economia. O que é a fórmula do fracasso? Né? Que é você ter o fiscal frouxo, que deveria ser apertado, ou seja, você gastar mais que arrecadar, e você ter o monetário apertado. Não vamos reduzir, não vamos aumentar a taxa de juros para ajudar mais pobres. Essa narrativa que na prática não encontra nenhum local do mundo, você encontra um lugar que isso deu certo. Mas é a visão econômica do atual governo, do seu partido, é a visão econômica do
dos novos diretores aí do Banco Central. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o médio e longo prazo está comprometido. 2025, a maioria dos diretores do Banco Central já vai ser formada pelos indicados pelo atual governo. Então, quando que o mercado começa a precificar isso? Não sabemos quando exatamente, mas acredito que segundo semestre de 2024 o mercado já pode, não quer dizer que vá, mas já pode começar a precificar isso, e é por isso que é importante a gente ter anti-ações também e não ficar nessa ilusão de que as ações estão subindo, vão continuar subindo, o cenário é lindo, calma. Daqui a pouco o investidor vai começar a olhar para os riscos que tem no horizonte também. Então, eu vejo que é um ótimo momento para rebalanceamento, é um ótimo momento para você fazer esse ajuste, recompor a sua proteção, porque uma hora a crise vem, e o caminho que a gente está seguindo, pelo menos no campo fiscal, a gente está gastando mais do que arrecadando, vai se endividar mais, a gente está indo para o brejo. Os indicadores mais profundos da economia, há pouco tempo eu fiz duas lives sobre isso, todos estão se deteriorando. A única coisa que nos salva é o ciclo de juros, que é uma dinâmica de curto prazo, mas que não se sustenta no médio e longo prazo. Então, surfe, aproveite a alta das ações, mas se prepare para o tombo, porque se tudo continuar como está, vai acontecer. Próxima pergunta do Eduardo. O que você acha da Auri 3, da Auren Energia? Bom, vamos lá. Antes de eu falar o que eu acho, vamos fazer a análise juntos aqui, tá? Isso aqui não é recomendação de compra, nem recomendação de venda, mas vamos dar uma olhada nos números da Auren Energia, tá? O que a gente vê, né? Claramente, não posso dizer claramente, né? Mas, Eduardo, muito provavelmente você se interessou na Auren por conta desse alto volume de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, 22% em relação ao preço da ação, né? Então você deve estar, caraca, isso aqui me pagar 22% ao ano, eu viro trilionário em 10 anos. Mas calma, vamos olhar os números com mais serenidade, né? Então, primeira coisa que a gente vê aqui, tá? 22% é recorrente? Não. 2022 foi praticamente zero, agora, nos últimos 12 meses, 22%, tá? A gente vê que o preço da ação em relação ao lucro da empresa está bem baixinho, 6,54. E uma coisa até que eu gosto de olhar, o preço em relação ao lucro é o contrário dele, né? Não é olhar o PL, mas olhar o LP. Então, como que eu acho o LP, que é o famoso Earning Yield, né? Eu pego é o contrário, né? Então, como é que eu faço o contrário de uma fração? Eu pego 1 e divido por 6,54. Então, vamos abrir uma calculadora aqui e vamos colocar 1 divididos por 6, dividido por 6,54. E a gente chega num earning yield de 15,29. Então, se eu multiplicar isso por 100, eu vou pegar a percentual, né? O que significa esse número 15,29? Significa que o lucro que a empresa, a Auren Energia, gerou nos últimos 12 meses equivale a 15% do preço da ação. Aí você pensa, eu consigo 15% na renda fixa? Não. Logo, parece que a gente tem um prêmio de risco. Existe um prêmio, uma rentabilidade adicional, né, um lucro adicional em relação ao risco que eu corro de estar na renda variável. Um prêmio gordinho, né? 15% a gente não consegue na renda fixa mais. E daqui a algum tempo não vai conseguir nem 10, nem 9 e assim por diante. E a gente também vê um preço baixíssimo em relação ao valor do patrimônio. Então, é uma empresa que está com desconto em relação ao valor do patrimônio. Se eu ver quanto que vale o patrimônio da Auren Energia, 13,9 bilhão. Por quanto ela está sendo negociada na bolsa? 13,2. Então, a gente tem aqui um desconto muito grande. Vamos ver se não tem nenhum motivo para esse desconto existir, né? Dívida da empresa baixinha, controlada, dívida do curto prazo tudo ok, o lucro em relação ao patrimônio está show, a margem de lucro está interessante. Agora vamos olhar a dinâmica desse lucro e ver o que está acontecendo, tá? Olha só, essa é uma empresa que tem capital aberto na bolsa há pouco tempo, tá? E o que a gente percebe? 2020, lucro. 2021, praticamente uma estagnação. 2022, lucro assustador, muito além do normal. 2023, prejuízo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, não é uma empresa recorrente. O Vinícius, mas está no setor da energia. Pois é, mas é uma empresa claramente em transformação, é uma empresa claramente em desenvolvimento, é uma empresa que não está numa fase de consolidação. Vamos buscar entender um pouquinho esses números aqui. Ó. Vamos lá, resultado. Aqui a gente consegue entender um pouquinho. Então, o que a gente vê acontecendo? A gente vê que o faturamento, ó, a receita líquida da empresa, que é o faturamento menos os impostos diretos, vem subindo. Isso é bom. A empresa tem que crescer o faturamento, tá? Os custos naturalmente sobem junto. O lucro bruto vem subindo junto, que basicamente é receita menos despesa, tá? E aqui vem as despesas da operação. Já salta os olhos uma coisa. Aqui ela tem receita operacional.
O normal é você ter despesa operacional, porque você deve pagar os funcionários que trabalham na operação, e normalmente esse valor é negativo, e ela tem geralmente esse valor positivo. Isso aqui salta no meu olhar, tá? Tem um EBITDA, que é um lucro operacional, sem descontar a amortização e depreciação. Descontando a amortização e depreciação, a gente tem o EBIT, que vem, era mais alto, 2021 caiu. O que aconteceu em 2021? Que o lucro foi bem menor. Os custos, eles subiram bastante. Os custos subiram mais que as receitas, foi isso que aconteceu. Tá. Mas olha só um negócio interessante aqui, ó. Últimos 12 meses. Um resultado financeiro positivo muito alto, que foi em 2022. E o normal é um resultado financeiro negativo. O que acontece, gente? O resultado financeiro nada mais é do que o quanto você paga de juro pela dívida, tá? E o quanto que você recebe da rentabilidade do dinheiro que você tem em caixa, que está investido na renda fixa. Olhando aqui para essa empresa, a gente está vendo uma empresa que tem uma dívida, tá, de 6 bilhões, tem 5 bilhões em caixa, então ela tem uma dívida líquida de 1,3 bilhão. O normal é um resultado financeiro negativo, porque ela tem mais dívida do que dinheiro em caixa. E aqui ela me salta com um resultado financeiro positivo de quase 2 bilhões, que corresponde a praticamente todo o lucro da empresa. Então vamos olhar na perspectiva trimestral, porque aqui é um caso que precisa de investigação. Olha só, o que a gente vê? Ó, o segredo está aqui no terceiro trimestre. Ó. Normalmente a empresa vinha pagando um imposto, tá, que era normal, um imposto normal, relacionado com o lucro. Né? Quanto que essas empresas pagam de imposto? Em geral, assim, se elas não se encaixam em nenhuma estrutura tributária diferente, elas pagam 34% do lucro de imposto. Então, aproximadamente 1/3. Você vê aqui, ó, 394 bilhões, 111 de imposto. Tá ok. Pode ser um pouco menos, porque às vezes ela tem um adiantamento, às vezes ela tem um crédito tributário, mas tem que ficar nessa faixa aí. Menos de 20% é loucura. 637 milhões, que ela pagou 250 de imposto, então ok, nesse trimestre foi um pouco menos, nesse trimestre foi um pouco mais. 313 milhões, que ela pagou um pouco mais de 20%, tudo bem. 276 milhões, que ela pagou uns 30%, tudo bem, um pouquinho menos do que isso. E aqui, ó, 225 milhões, tá? E claro, gente, eu estou olhando o EBIT, o certo é, pega o EBIT, tira o resultado financeiro para calcular o imposto. Mas eu estou olhando aqui, fazendo uma conta rápida, porque nesses outros, na maioria dos outros trimestres aqui, ó, eu já olhei esse furo, fiquem tranquilos. Na maioria dos outros trimestres, o resultado financeiro não impacta tanto aqui no EBIT, tá? Mas o lucro tributável é o quê? É o EBIT menos o resultado financeiro. E desse valor a gente tira os 34%. Mas o que aconteceu? Olha só. No quarto trimestre de 2022, ela teve algum lucro não recorrente de um investimento financeiro que ela fez, ela se desfez e registrou como resultado financeiro. Então, esses 2 bilhões de lucro aqui que ela teve de resultado financeiro é algo não recorrente. Isso é claro, é algo não recorrente. Então, o lucro de 2022, que foi de 2,7 bilhão aproximadamente, 2 bilhões é algo não recorrente, que não vai mais acontecer. Tá? Só que o que aconteceu? Ela não pagou imposto sobre esses 2 bilhões de resultado financeiro durante 3 trimestres e agora ela pagou esses impostos atrasados. E por isso ela está tendo esse prejuízo em 2023. Você pode ver que tem um prejuízo grande, aqui, quase 1 bilhão, no terceiro trimestre de 2023. Então, o que está acontecendo com essa empresa? Olha só. Ela teve um lucro ok em 2020, tá? 600 milhões. 2021, quase nada. 2022, ela teve, desses 2,7 bilhão de lucro, 2 bilhões foi algo não recorrente que não vai voltar a acontecer, um investimento que ela fez e que gerou fruto. Uma parte desse valor ela distribuiu como dividendo em 2022, a outra parte, junto com lucros acumulados, ela distribuiu de dividendo em 2023. E aí agora você quer entrar na ação esperando que ela vai continuar distribuindo gordos dividendos, mas ela não vai. Nada próximo com isso aqui. Porque qual é o lucro recorrente dessa empresa? Tá? Qual é o lucro possível para ela? Vamos dar uma olhada aqui nos anos fechados. Então, se a gente pegar assim, 2023, ela teve, aqui a gente vamos desconsiderar, mas 182 milhões de lucro no trimestre, 229 no outro, podemos tratar como uma média trimestral, 200 milhões. Vamos pegar 22. 2022, o lucro,
Ó, 230 milhões no trimestre, 2 milhões de prejuízo num e 2 milhões no outro. Então, muito volátil esse negócio aqui. 2021, o que vai acontecer? Lucro, 19 milhões de prejuízo, 316 de lucro, 86 de prejuízo, 100 de lucro. Então, um negócio assim, muito volátil, claramente não está em consolidação, está em crescimento e a gente não tem como dizer o que vai acontecer. Sejamos otimistas. Digamos que o lucro que a empresa tem essa capacidade de gerar é 200 milhões por trimestre, tá? Então, ela geraria 800 milhões de lucro no ano. Quanto que ela paga em média de dividendos? Vamos tratar aqui, sendo otimista, 50% de dividendos, tá? Então, vamos para a calculadora. Se ela vai gerar, sendo otimista, 800 milhões de lucro e a metade ela vai distribuir via dividendo, então vamos pegar aqui 400 mil, 400 milhões. Vamos dividir pelo número de ações que a empresa tem, que é 1 bilhão. 1 bilhão de ações. Vamos pegar aqui, ó, 1 bilhão de ações. E eu errei os números aqui. Vamos lá. 400 divididos por 1.000. É a mesma coisa que eu dividir 400 milhões por 1 bilhão. Tá? Vai dar 40 centavos. Então, qual é o dividendo? Se ela, olha só. Se ela tiver 800 milhões de reais de lucro por ano, 200 por trimestre, e ela distribui metade do lucro para os acionistas, qual que vai ser o novo dividend yield dela? Por que eu estou fazendo essa conta? Porque é muito provável que você tenha se interessado por essa ação olhando só para o dividendo. Então agora a gente vai ver o que é previsível. Então, 40 centavos por ação. Se eu dividir 40 centavos pelo preço atual dela hoje, 13,27, a gente vai chegar num resultado de 3% de dividend yield recorrente que ela pode ter. 3%. Vamos ver se ela faz alguma recompra de ações? Não tem programa de recompra. Então, cuidado. Quando você pega uma empresa assim, que, poxa, distribuiu 20% de dividendo, você tem que ver se é previsível esse negócio. Nesse caso não é. Você viu que foi a distribuição de dividendo em frente a um lucro não recorrente, resultado financeiro. Qual é o previsível para ela? 3% se distribui metade do lucro, 6% se distribui todo o lucro. O que é bem difícil, porque claramente ela está em fase de consolidação. Claro que a gente poderia entrar no site da empresa, entender toda a estrutura do negócio, mas eu quis fazer essa análise aqui para te mostrar que sim, é uma ação barata. Não estou dizendo que não vale a pena investir, mas não conte com esses gordos dividendos. Os dividendos são bem mais baixos. Talvez o futuro da empresa seja promissor. Daqui a alguns anos ela vai aumentar muito o lucro por XYZ, mas hoje não. Tá? Então se trata de uma empresa mais adequada para quem visa uma multiplicação de patrimônio. Tá? É uma ação bastante barata, já começou a ser negociada barata, tem pouco tempo na bolsa e pode se valorizar porque esse preço que é irrazoável para uma empresa que dá lucro. Tá? Mas na ótica de dividendos, se você está pensando no hoje, eu vejo que não faz muito sentido. Se você está pensando mais para frente, talvez faça aí. Você vai ter que analisar com mais detalhes a atividade da empresa, os planos, todo o futuro desse negócio. Tá? Mas cuidado com esses dividendos aí. Próxima pergunta do Liberal. O Liberal pergunta o seguinte. Você menciona oportunidade na Ezetec, mas o que você acha da Trisul? Então vamos lá. Uma das teses de investimento que eu tenho desde o ano passado, né, desde 2022, tem que dizer porque a gente está na troca na virada do ano, né, são justamente em relação às construtoras, essas empresas de construção. E tem 3 empresas que eu já tinha, que eu falei algumas vezes aqui, tá, que são a Ezetec, a Cyrela e a Lavi. Foram 3 empresas que eu falei por algum tempo a respeito delas. Né? Quando a gente olha aqui, a gente vê o desempenho da Ezetec em 2023, tá? Depois a gente vai ver o desempenho da Cyrela em 2023, depois o desempenho da Lavi em 2023. E o que a gente vê que aconteceu? As ações valorizaram bastante, depois tiveram uma desvalorização ali por conta daquele, não sei se você vai lembrar, da alta nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, depois as ações voltaram. Lavi e Cyrela já voltaram ao patamar de alta anterior, dobraram neste ano, parabéns para quem teve uma análise similar e conseguiu lucrar nessa exposição. E a Ezetec está dando uma baita janela de oportunidade, que a Lavi e a Cyrela não estão dando. E aí tem uma outra pergunta, né, sobre a Trisul, que é uma outra empresa que eu gosto bastante, e nada disso aqui é recomendação de investimento para você. Trisul, tá? Que é uma empresa, assim como a Ezetec, ela valorizou muito, chegou a dobrar, caiu
e voltou um pouquinho, mas não voltou até lá em cima. E está muito longe do potencial dela, né? Por que eu gosto tanto da EZTEC? A EZTEC, que eu comentei bastante, né? É uma empresa que está sendo negociada por um preço abaixo do valor do seu patrimônio, o que é totalmente irrazoável. Uma empresa que sempre dá lucro, sempre dá lucro, certo? Não distribui muito dividendo, 23,75% do lucro sempre, mas sempre dá lucro porque ela sempre tem um caixa muito grande. Só que o que ela aproveitou para fazer, ó? Ela aproveitou os últimos anos que o preço da ação caiu muito, isso é normal, tá? A construtora é sempre assim. Taxa de juros sobe, o preço da ação despenca 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, tá? Taxa de juros cai, o preço da ação dispara. Então você tem que saber, isso é uma ação tática, não é para ter para sempre. Tem que saber quando entrar e quando sair. Só que o que ela fez, ó? Aconteceu lá a semana do Acogel, março de 2020, ela foi lá e recomprou quase 10 milhões de ações. 2021, recomprou 5 milhões. Depois, de novo, 2021 e 2022, recomprou mais 5 milhões. E agora, no fim de 2022, o preço estava esmagado, foi lá e recomprou mais 10 milhões de ações. Então, o investimento, ela pegou todo aquele grande caixa que ela tinha muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Pegou cerca de R$500 bilhão e comprou das próprias ações e diminuiu o número de ações que ela tem em circulação. Assim, ela aumentou muito a participação dos acionistas na empresa, né? Então, isso aqui é um claro comprometimento da gestão com o próprio negócio. Porque a gestão poderia simplesmente pegar e distribuir dividendo. E aí ia encher o bolso dos maiores acionistas. E a gente ia receber um pouco. Mas ela preferiu recomprar as próprias ações porque ela viu que estava um cenário muito barato. Então isso é um sinal de que os controladores, ou seja, os maiores acionistas da empresa, confiam nesse negócio. Porque eles estão botando o dinheiro que eles poderiam pegar para eles, para suas famílias, para seus projetos pessoais, estão pegando esse dinheiro e comprando mais ações da própria empresa. Isso é um ótimo sinal, tá? O mercado não deixou ela valorizar muito porque ela saiu desse patamar de dívida líquida negativa. Ela saiu desse patamar de muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Porque ela pegou mais ou menos uns 540 milhões para recomprar as próprias ações, né? Mas mesmo assim ela continua com muito dinheiro em caixa, uma dívida super controlada, uma das menores dívidas desse setor, tá? Então eu considero uma ótima ação, por isso que eu sempre comentei dela. Trisul é uma ação que agora, por conta dessa defasagem aqui no segundo semestre, abre uma grande janela de oportunidade. Eu considero um ótimo investimento a ser feito, tá? Por quê? Trisul, assim como as outras, é uma construtora focada em média e alta renda. Média e alta renda geralmente não dá muito problema quando a gente tem uma nova crise, um novo ciclo de alta dos juros, então tende a sofrer menos. Como eu acredito que esse ciclo de alta das ações é mais curto que o anterior, por conta de todos os problemas econômicos, dos fundamentos econômicos da nossa economia, a única coisa que ajuda é a queda da taxa de juros, todo o resto está atrapalhando. Então, e vai atrapalhar muito mais, está piorando, não atrapalhando, perdão. E aí o que acontece? Eu prefiro estar na média alta renda, que é o foco da Trisul. Trisul está segmentada em São Paulo. São Paulo é o melhor local para o mercado imobiliário, mais seguro. Então acaba que você tem um nível de segurança bem maior, né? E é uma empresa que está negociando por um preço com desconto ainda maior em relação à EZTEC. Está negociando 22% abaixo do quanto vale o seu patrimônio hoje. Ou seja, o patrimônio, quanto que vale o patrimônio da Trisul? 1,3 bilhão. Está sendo negociada por 1 bilhão. Então tem um desconto de 300 milhões aqui nessa história, tá? Claro que ela tem uma dívida maior em relação a quanto ela tem em caixa, mas é uma empresa que vem dando lucro, tá? Recorrentemente. A gente consegue ver que todos os anos vem dando lucro, tá? Inclusive 2023 o lucro já está maior que 2022. Vai crescer mais, sem dúvida nenhuma. Talvez chegue em 2021 e depois inicia um ciclo de crescimento, um ciclo de elevação aqui desse lucro por conta da taxa de juros mais baixa. Então eu vejo assim um momento muito interessante, muito convidativo para se entrar em Trisul, na minha visão. Gosto muito de Trisul, assim como gosto da EZTEC. Relembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento para você, tá? É a minha visão, minha análise pessoal em relação aos meus investimentos. Todos os investimentos que você for fazer, você tem que tomar suas próprias decisões. Próxima pergunta do João. Tendo uma possível crise na bolsa, qual a alternativa para os investimentos? Dólar e ETFs? Vamos lá, João. Olha só. Tenta identificar na sua vida como que você mensura risco. É a mesma coisa nos investimentos. Então imagina o seguinte. Imagina que você tem 20 anos de idade. Qual é a chance de você morrer? A chance é bastante baixa, né? Se você pegar a expectativa de vida média, vai bater lá próximo dos 80 anos, então é bem mais baixa, tá? Daqui a pouco você vai vendo
que o tempo vai passando, você está com 40 anos, opa, a expectativa é maior, né? Com 50, 60 anos, opa, a expectativa é maior que você venha a falecer daqui a pouco. E cada vez vai aumentando mais essa probabilidade, né? Então, como é que você deveria agir, por exemplo, em relação a um seguro de vida, né? Pensando aí que você tem uma esposa, pensando que você tem filhos, estou tratando de uma situação genérica, não sei o seu caso, tá? Você, quanto mais o tempo passa, mais comprometido você deveria estar com ter o seguro de vida mais gordo para que a sua família fique bem, consiga pagar os custos do inventário, dos bens que você tem e tudo mais. Não fique aqueles negócios que a sua família não consegue mexer porque não tem dinheiro em caixa. Então, a sua exposição ao seguro de vida talvez tenha que aumentar. A não ser que você tenha um patrimônio muito grande, não precisa, um negócio colossal mesmo, né? E aí você já deixa um caixa líquido, tudo certo. Com os investimentos é a mesma coisa, né? Você diz assim, tendo uma possível crise na bolsa, qual a alternativa para os investimentos? Você já deve estar, é isso que eu quero te dizer com esse exemplo, você já deve estar investindo nas alternativas. Por quê? Assim como o cenário lá do seguro de vida com 20 anos. Quando que é mais barato você contratar um seguro de vida? Quando você tem 20 anos ou quando você tem 60 anos? Quando você tem 20 anos. Então, você vai comprar mais barato justamente essas anteações quando? Agora. Se você esperar a crise na bolsa acontecer, já vou te mostrar o que é que vai acontecer. Olha só, vamos pegar 2020. Se você esperar, opa, as ações começaram a cair, vou comprar anteações. Querido, elas já vão ter aumentado aqui 30%, 40%, 50%. Então, não dá tempo de você reagir à crise na bolsa. O que você pode fazer é fazer uma análise macroeconômica, o que eu cada vez trago mais aqui para vocês, lá que eu deixava mais seleto, exclusivo para meus mentorados, depois para meus alunos, e agora estou abrindo mais no YouTube, é você fazer uma análise macroeconômica e você chegar à conclusão, opa, o ciclo de juros está a nosso favor, então sim, as ações devem valorizar. Entretanto, todos os fundamentos mais basilares da economia estão se deteriorando, estão piorando. Então, o que tem que fazer? Tem que preparar para a queda. E quanto mais eles pioram, maior deve ser a sua alocação em anteações. Justamente esses investimentos de proteção, onde, segundo a Forbes, tem mais de 4 trilhões de dólares investidos, que são estruturas usadas por famílias ultra ricas americanas há mais de 50 anos, só que aqui no Brasil é novidade, esses investimentos de hedge, né? Agora está surgindo fundo imobiliário, hedge fund. Os hedge funds estão começando a se popularizar, daqui a 5 anos vai ser algo bem comum. Então, qual é o momento mais ideal para você comprar anteações? É justamente quando os preços estão mais baixos. Ou você vai esperar as anteações valorizarem 30% ou 40% para comprar. Não quer dizer que você tem que ter muito agora. Não quer dizer que você tem que ter a mesma quantidade que ações. Mas você já deve ter ao menos um pouco. Por quê? Para a gente se preparar para essa nova fase do ciclo que em breve virá. Quando será exatamente? Nunca sabemos, né? Mas o melhor momento para você comprar é agora e não depois, assim que a crise estourar. Porque quando a crise estourar, as ações já vão ter caído, as anteações já vão ter valorizado e você vai ficar comendo mosca. Basicamente vai ficar comendo mosca. Queridos, essas foram as dúvidas, perguntas respondidas na nossa consultoria gratuita de hoje. Se você ainda não mandou seu comentário, manda aqui embaixo. O que você acha que vai ser de 2024 para as ações? Valorização ou desvalorização? Manda para mim aqui embaixo que eu quero saber, tá? Se você gostou do vídeo, toca em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, porque assim você ajuda a gente a conseguir ajudar mais pessoas a também lucrarem nas altas casas da bolsa. E um último aviso e não menos importante. Se você quiser participar de uma imersão gratuita, online, sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas casas da bolsa, toca no link aqui embaixo, faça sua inscrição, entra no grupo VIP no WhatsApp, porque por lá a gente vai começar a mandar materiais importantes para que 2024 seja o melhor ano para você no mundo dos investimentos, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima, que é só o começo e estamos próximos do Natal, tá? Feliz Natal, que o menino Jesus nasça novamente nos lares de cada um de vocês e a gente nunca perca o espírito e a visão do que realmente é o Natal, tá bom? Um abraço e até mais. Quero te ver sempre em alta.